Saudações a todos, eu sou o George. Bem-vindos ao canal Liceu da Visão, seu canal de conhecimento essencial e atemporal em oftalmologia. Hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Horner, com foco na anatomia e nos aspectos clínicos dessa importante síndrome neurológica e oftalmológica. E você sabia que a Síndrome de Horner pode ser uma emergência médica? Fique comigo até o final para descobrir quando pensar nessa hipótese. Vamos lá. Meus caros, então para compreender a Síndrome de Horner, nós temos que compreender a trajetória do sistema óculo-simpático. Nós vamos começar aqui com o final, para você entender quais as estruturas inervadas por esse sistema, para facilitar a nossa compreensão dos sinais clínicos da Síndrome de Horner. Então vamos lá. O sistema óculo-simpático vai inervar as glândulas sudoríparas da face e algumas regiões do pescoço, mas aqui a gente vai guardar somente a região da face. Vai inervar os músculos retratores superior e inferior das pálpebras. O músculo superior, retrator superior da pálpebra, a gente conhece como músculo de Miller, mas nós temos o músculo retrator na pálpebra inferior também. E o sistema óculo-simpático, por último, vai inervar o músculo dilatador da íris, que vai fazer a mitríase. O que é interessante você perceber nesse esquema aqui? Parece que tem muita informação, mas vamos pensar nas artérias carótidas internas, que é por onde a trajetória desse sistema óculo-simpático, no seu último neurônio, na parte ascendente, vai percorrer junto da carótida interna, depois vai passar pelo seio cavernoso e outras estruturas. Mas qual que é a divisão principal aqui que a gente tem que fazer? Que as glândulas sudoríparas da face, elas vêm tanto das cadeias da artéria carótida interna e da artéria carótida externa. Enquanto o músculo retrator superior e inferior da pálpebra e o músculo dilatador da íris, eles vão vir apenas da cadeia da carótida interna. Isso vai ser importante clinicamente, principalmente na hora de pensarmos na anidrose, na região da face que a anidrose está ocorrendo, tentando diferenciar uma lesão de segundo neurônio e terceiro neurônio. A trajetória, pessoal, da cadeia óculo-simpática não é simples. Ela tem muitos detalhes anatômicos. Também ela é longa, por isso é difícil, às vezes, de memorizar numa primeira tentativa de estudar, de ler no livro. Basicamente, o sistema óculo-simpático tem 3 neurônios. A gente chama de neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem e neurônio de terceira ordem. Se nós temos 3 neurônios, nós teremos 2 locais de comunicação, 2 sinapses. Então, para facilitar, na prática aqui também a gente acaba chamando o neurônio de primeira ordem de primeiro neurônio, o neurônio de segunda ordem de segundo neurônio e o neurônio de terceira ordem de terceiro neurônio. A gente precisa saber então os marcos anatômicos dessa cadeia óculo-simpática. A gente vai ver mais à frente que a manifestação clínica vai ser muito parecida, pelo menos a parte oftalmológica pura, ali com pitose e miose. A anidrose vai depender se está atingindo o terceiro neurônio, ou pós-ganglionar, ou o primeiro e segundo neurônio, que a gente acaba chamando de pré-ganglionar. Mas a miose e pitose vai estar presente em praticamente todos. Então, o primeiro neurônio, ele começa na região posterior do hipotálamo, como eu coloquei aqui. Ele tem uma trajetória descendente, ou seja, ele vai descer pelo mesencéfalo, vai descer pela ponte, vai descer pelo bulbo, vai continuar na medula cervical e depois, lá na medula torácica, ele vai terminar no gânglio cilioespinal de Bode, que está na região de C8 a T2. Essa sinapse ocorre então na região da medula torácica. Depois, o segundo neurônio, ele tem uma trajetória que vai passar pelo ápice do pulmão, depois toma uma trajetória ascendente, subindo. Ele vai passar pelo gânglio torácico inferior e o gânglio cervical inferior.
E muitas pessoas, né, os estudos anatômicos mostram que esses gânglios acabam formando um gânglio só, que a gente chama de gânglio estrelado. Mas nós temos essa divisão também de gânglio torácico e gânglio cervical inferior. Mas nesses gânglios, o neurônio não faz sinapse. Ele vai terminar só lá na região do gânglio cervical superior. Então, aqui é onde termina o segundo neurônio e vai começar o terceiro neurônio, no gânglio cervical superior. O terceiro neurônio tem a anatomia mais complexa, que a gente tem que ir com mais calma. As fibras nervosas da cadeia óculo-simpática, elas vão ascender aderindo na parede externa da artéria carótida. O que acontece? A gente acaba chamando isso de plexo carotídeo. Ela vai ascendendo junto com a carótida até chegar na região do seio cavernoso. Lá no seio cavernoso, que a carótida também passa por lá, a cadeia óculo-simpática vai abandonar a artéria carótida interna e vai percorrer o seio cavernoso em conjunto com o sexto nervo craniano, que é o nervo abducente. Percorre todo o seio cavernoso com o sexto nervo. Quando sai do seio cavernoso, ele abandona o sexto nervo e vai se juntar com o primeiro ramo do trigêmeo, que é o nervo oftálmico. Vai continuando em direção à órbita e o nervo oftálmico também se ramifica, vamos dizer assim, tem outras divisões. E aquela divisão que vai adentrar na fissura orbitária superior na órbita para chegar até no músculo dilatador da íris e no músculo retratores da pálpebra é o nervo ciliar longo. Então, presta atenção que essa é a mais complexa dos detalhes da inervação do terceiro neurônio. Que a gente tem o primeiro neurônio vindo aqui do hipotálamo até o gânglio cilioespinal de Budd, o segundo neurônio do gânglio cilioespinal de Budd até o gânglio cervical superior e o terceiro neurônio, basicamente, já na região ascendente do seio cavernoso e da própria órbita. Meus caros, agora que a gente já viu um pouco da anatomia, fica mais fácil até de compreender a manifestação clínica clássica da síndrome de Horner. Lembra que a gente falou sobre as estruturas inervadas pela cadeia óculo-simpática, que são as glândulas sudoríparas, os músculos retratores da pálpebra superior e inferior e o músculo dilatador da íris. Então, se eu tenho uma interrupção, uma lesão que vai interromper o estímulo das glândulas sudoríparas, você vai ter uma interrupção na produção do suor. Então, um dos marcos da síndrome de Horner é a anidrose. Se você tem uma interrupção na inervação dos músculos retratores da pálpebra, pela própria ação da gravidade, o que você vai ter, como a gente está vendo aqui nesse olho esquerdo do paciente, essa região palpebral, você vai ter uma ptose. E se você observar também, aqui a gente consegue ver que a pálpebra inferior também está elevada, uma ptose inversa. Porque a gente tem o músculo retrator da pálpebra inferior. E esse detalhe é muitas vezes esquecido, né, como uma forma de avaliar a inervação da cadeia óculo-simpática, só prestando atenção às vezes nos músculos retratores superiores, o músculo de Miller. Além disso, se você tem uma interrupção na inervação do músculo dilatador da íris, a ação que vai sobressair será da cadeia parasimpática, que inerva o esfíncter da pupila. Então, a pupila vai fechar, fazendo miose. Então, quando a gente olha para esse paciente aqui do lado esquerdo, a gente vê basicamente a ptose, que é a da palpebral. Na verdade, tem uma diminuição da fenda palpebral pela falta de ação também do músculo retrator da pálpebra inferior. Você tem uma miose, então a pupila do lado esquerdo está menor que a do lado direito. A gente chama isso de anisocoria, também diferença do tamanho da pupila. E você vai ter anidrose. Aqui eu não estou representando a anidrose, porque a gente vai ver com detalhes na apresentação clínica de cada neurônio mais para frente. Mas, meus caros, então existe uma classificação didática para fim de localização diagnóstica na síndrome de Horner.
O que eu quero falar com isso? Que quanto ao primeiro, segundo e terceiro neurônio, a gente vai classificar em pré-gangliônicas, lesões pré-gangliônicas e lesões pós-gangliônicas. Só que, qual que é o detalhe? As lesões pré-gangliônicas incluem desde o hipotálamo até o gânglio cervical superior. Então, são as lesões proximais ao gânglio cervical superior, que compreendem o primeiro neurônio e o segundo neurônio. Enquanto as lesões pós-gangliônicas são aquelas consideradas distais ao gânglio cervical superior, que são basicamente, falando aqui da cadeia simpática do terceiro neurônio, que vai desde o gânglio cervical superior até a estrutura ocular. Então, a lesão pós-gangliônica é aquela do terceiro neurônio. Então, fiquem atentos que o primeiro e o segundo neurônio são englobados nessa categorização de pré-gangliônico para fins de localização diagnóstica. Pessoal, então vamos ver aqui as lesões mais comuns do primeiro neurônio, que é, como a gente acabou de ver, pré-ganglionar. Então, o primeiro neurônio começa no hipotálamo, ele tem um trajeto descendente passando pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, pela medula cervical e medula torácica, até a região de C8 a T2, no gânglio cilioespinal de Budd, como a gente já viu. Então, começando, as lesões do hipotálamo mais comuns são vasculares, AVC, infartos ou até hemorragias, e tumores também, como por exemplo gliomas. Nós temos a síndrome de Wallenberg, que é a síndrome medular lateral, que ocorre principalmente pela oclusão da artéria inferior cerebelar. Ele tem uma apresentação clínica bastante interessante do ponto de vista neurológico e oftalmológico, que você vai ter uma síndrome de Horner, e o paciente vai ter uma paralisia múltipla de múltiplos nervos cranianos ipsilateral, incluindo quinto, sétimo, o 10º e 11º. Então o paciente vai ter dificuldade na fala também, na deglutição, e ele vai ter uma hipoageusia contralateral do corpo. Então a sensação de temperatura e a própria sensibilidade ao toque vai estar diminuída no corpo contralateral, no hemicorpo contralateral. Nós também temos a siringomielia, que são basicamente cistos de líquido cefalorraquidiano, de líquor mesmo, que se formam e vão adentrando na região medular. Você pode ver isso, por exemplo, na síndrome de Chiari, tipo 1. Você tem uma herniação das estruturas pelo forame magno e vai acabar ocorrendo essa siringomelia. E além disso, na própria esclerose múltipla, você pode ter uma desmielinização em qualquer região aqui desse trajeto, causando uma síndrome de Horner. Então, nas lesões de segundo neurônio, que, lembrando, ainda são consideradas pré-ganglionares e vão desde o gânglio cilioespinal de Budd até o gânglio cervical superior, a gente tem algumas lesões bem características. Eu até mudei a figura aqui para mostrar o tumor de Pancoast, que é basicamente um adenocarcinoma localizado no ápice pulmonar, na região do sulco superior. Por que acontece isso? Por que acontece uma síndrome de Horner? Se a gente for observar aqui, o que a gente está vendo aqui é o gânglio estrelado. Então, a cadeia simpática é essa que está subindo aqui, vindo lá do gânglio cilioespinal de Budd, passa pelo ápice pulmonar. Nessa região do gânglio estrelado, ela está localizada bem próxima do ápice pulmonar. Então, um tumor que estiver comprimindo essa região aqui vai causar uma síndrome de Horner pré-ganglionar no segundo neurônio. A gente observa aqui que temos o plexo braquial, a inervação que vai para o membro superior. Aqui a gente tem o gânglio cervical superior, que seria o final do segundo neurônio. Então, essa região que está destacada aqui é o gânglio estrelado,
Em maioria dos pacientes, a gente vê o gânglio estrelado nos estudos anatômicos, né? Mas você pode ter ele na forma de um gânglio torácico e um gânglio cervical inferior. O gânglio estrelado é quando esses dois estão anatomicamente em um só. E teoricamente ele fica um pouquinho maior. Então o tumor de Pancoast é bem conhecido e essa é a causa da síndrome de Horner. A gente pode ter um schwannoma, que é um tumor da própria bainha do nervo. Então ocorre uma tumoração lá na região da bainha do nervo da cadeia simpática, acabando levando a síndrome de Horner. O bócio pode ocorrer pela hiperplasia da glândula tireoide, apesar de ser bem raro, e cirurgia no pescoço ou trauma é mais comum. É algo que é bem comum nos Estados Unidos e por isso está nos livros de referência, é a manipulação do pescoço pelos quiropratas. No Brasil, essa prática não é tão comum, mas é uma causa sempre a ser questionada. Paciente, qualquer tipo de trauma ou cirurgia. E as lesões do terceiro neurônio, que cabe a gente destacar, que são consideradas como pós-ganglionares, lembrando o trajeto, desde o gânglio cervical superior, vai subir junto com a artéria carótida, através do plexo carotídeo, aderida na carótida. Depois, no seio cavernoso, corre em conjunto com o sexto nervo abducente. Depois, corre em conjunto com o oftálmico, primeiro ramo do trigêmeo. E depois, lá na órbita, chegando nas estruturas oculares, ele vai estar com o nervo ciliar longo. As causas aqui, a gente tem a displasia fibromuscular, que é uma vasculopatia, uma alteração da camada média íntima da artéria. E ela vai, na angiografia a gente consegue ver aquelas contas de rosário, alteração em contas de rosário. Então você tem uma alteração estrutural da carótida, como a cadeia simpática está aderida ali na carótida, você acaba tendo uma síndrome de Horner por lesão na cadeia simpática que está ascendendo em conjunto com a artéria carótida interna. Eu até deixei destacado aqui, a gente tem a dissecção de artéria carótida interna, que é uma emergência e a gente não pode comer bola aqui. Então o paciente vai ter uma síndrome de Horner geralmente aguda e dolorosa. Então ele vai ter as alterações da síndrome de Horner, pitose, provavelmente já a miose, a anidrose talvez não seja tão evidente. Mas o mais importante é que ele tem dor facial e essa dor periocular. Sempre que você vê uma síndrome de Horner dolorosa, o paciente percebeu a pitose de forma mais aguda, é mandatório esse paciente ir para o departamento de emergência médica e fazer uma avaliação dos vasos, das artérias, angiografia ou uma ressonância, uma angiorressonância que seja, para tentar identificar essa possível dissecção da artéria carótida. Pessoal, e aqui por último mais um detalhe clínico sobre a miose. Então, quando você tem a síndrome de Horner, você tem a miose do lado acometido, a pupila é menor. Então, a gente fala que a gente tem uma anisocoria, uma diferença entre o tamanho das pupilas. Como você pode fazer para identificar qual a pupila que está menor? Bom, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes na aula sobre avaliação pupilar. Mas basicamente, o que você tem que lembrar? Essa pupila que está acometida, ela está com problema no sistema simpático. O sistema simpático vai inervar o músculo dilatador da pupila. Então, teoricamente, a ação do sistema parasimpático vai sobressair com o esfíncter da pupila, fechando ela. Então, a primeira avaliação que a gente tenta fazer é diferenciar se a anisocoria é maior no claro ou no escuro. Então, pensa comigo, se a gente está incidindo uma luz forte nos olhos do paciente, o que a gente espera? Que as duas pupilas se fechem pelo próprio reflexo pupilar. Então, o sistema parasimpático vai estar sendo ativado e o esfíncter vai estar sobressaindo. Então, as duas pupilas se fecham. O que acontece? Como o sistema simpático e o dilatador da pupila do lado, aqui no caso do lado esquerdo do paciente, não está funcionando,
essa pupila vai estar sempre fechada. Então, quando a luz está muito forte, está incidindo uma fonte luminosa forte no olho do paciente, as duas pupilas vão estar pequenas e vai ser difícil de você diferenciar. A pupila do lado do síndrome de Horner vai estar sempre menor. Provavelmente, a não ser que tenha algum outro fator, como trauma na outra pupila, mas espera-se que a do lado de Horner esteja sempre menor. Mas imagine que você põe esse paciente no ambiente de pouca iluminação ou de penumbra. Do lado da síndrome de Horner, o que vai acontecer? Como o sistema simpático não está atuando para abrir aquela pupila, o esfíncter do parasimpático vai continuar agindo. Então ela vai continuar pequenininha. E do olho normal, como a gente está vendo aqui do lado direito do paciente, o esfíncter da pupila está funcionando, mas o sistema simpático com o dilatador da pupila está funcionando também. Então essa anisocoria, a pupila vai dilatar. O simpático está funcionando do lado direito e do lado esquerdo não. Então essa anisocoria vai ser maior no escuro ou na penumbra do que na iluminação forte. Então a gente acaba falando aqui de maneira prática, essa anisocoria é maior no escuro ou na penumbra. Então fica essa dica na avaliação da anisocoria. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtem e se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos em neurooftalmologia. E a segunda parte da aula vai ser sobre os testes farmacológicos para a localização da síndrome de Horner. Fique com Deus e até a próxima.